Vamos ler aqui os versículos 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Queridos, com essa mensagem de hoje, nós chegamos ao quarto fundamento. Nós temos apresentado aos irmãos, demonstrando nos versículos 3 e 4, como que Judas, quando nos fala acerca da fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, ele elenca pelo menos 4 pontos que são de extrema importância para nós compreendermos aquilo que ele chama, ou aquilo que o Novo Testamento chama de a fé neotestamentária, ou como está em Filipenses capítulo 1, versículo 27, a fé evangélica. Entenda a evangélica enquanto a fé concernente ao evangelho, e não evangélica ou evangélico no sentido do movimento, né, desses últimos 2 séculos. Então ele coloca 4 pontos fundamentais. Ele coloca a fé que vem de Deus, a fé da salvação. Ele coloca a própria salvação como um ponto que ele discute. Ele coloca também a graça, que nós falamos na última ministração, e coloca agora então, por fim, o Senhor único, soberano, Senhor Jesus Cristo, o que nós chamamos de o senhorio de Cristo Jesus. Portanto, são 4 pontos: a fé da salvação, a salvação em si mesma, a graça da salvação e o senhorio para a salvação. Compreender a salvação de Deus requer que nós compreendamos esses 4 pontos. Então, os irmãos que ainda não assistiram, não ouviram os 3 primeiros pontos, a fé da salvação, a graça da salvação e a salvação em si mesma, assistam no nosso canal lá no YouTube. Os irmãos terão acesso a essas ministrações. E hoje queremos falar um pouco acerca do senhorio de Jesus Cristo, ou do senhorio de Jesus Cristo para a nossa salvação. Veja que no versículo 4, Judas coloca assim, olha, verifique novamente. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Portanto, esses homens maus de que fala Judas, que correspondem ao joio que fala Jesus na parábola do trigo e do joio, Mateus capítulo 13, esses homens, eles não somente transformam a graça em libertinagem, como também eles negam o senhorio de Jesus Cristo. Pense você então que a graça de Cristo, uma vez que se prega a graça sem a obediência ao evangelho, cai então no que o apóstolo aqui chama de libertinagem. A libertinagem é quando se prega a graça de Deus destituída do senhorio de Jesus Cristo. Então, quando falamos sobre o senhorio de Cristo, esse talvez seja um dos pontos mais relevantes, um dos pontos mais evidentes, até porque com esse senhorio de Cristo nós vamos resgatar o sentido da graça que opera em nós, a graça que nos educa, e vamos recuperar a fé orgânica que ela gera uma ação dentro de nós. Quando nós falamos de senhorio, é importante que nós lembremos de algo fundamental. Falando do senhorio de Cristo, devemos lembrar que há o reino de Deus, e em oposição ao reino de Deus, há o que Paulo aos Colossenses chama de império das trevas.